Pessoal, não é segredo para ninguém que aqui na Capital Global a gente vive falando sobre estratégias de internacionalização. A gente fala sobre a importância de ter uma parcela do patrimônio fora do Brasil como forma de potencialização de resultados, de ter o patrimônio aí lastreado em uma moeda forte, tal qual o dólar, e também de mitigar todos os riscos aí Brasil, riscos jurídicos, instabilidades políticas. Agora o fato é que tem muita gente que já se atentou aí para a importância de ter uma parcela do patrimônio fora do Brasil, mas que ou não quer, porque afinal, diga-se de passagem, o Brasil não é um paraíso fiscal, mas é um paraíso sim, como você pode ver, o lugar maravilhoso que nós estamos agora. Então muita gente, seja porque quer ter o patrimônio aqui no Brasil mesmo, apesar de todos os nossos problemas jurídicos, ou então porque tem o patrimônio imobilizado aqui no Brasil, sei lá, tá todo em imóveis, ativos que não dá para mandar para fora daqui, de uma hora para outra. Muitas dessas pessoas elas não vão conseguir, acham que não vão conseguir ter uma estratégia aí envolvendo uma offshore. Afinal, se os teus imóveis estão aqui no Brasil, como que uma offshore pode te beneficiar? Mas bom, a boa notícia é o que eu vou te contar no vídeo de hoje, que é o fato de que empresas internacionais, elas podem servir para blindar o teu patrimônio, inclusive aquele teu patrimônio que está sediado aqui no Brasil. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Então fica comigo até o final do vídeo, porque se você já tem um patrimônio considerável, ou você almeja alcançar um patrimônio considerável algum dia, você precisa conhecer essa estratégia que é muito utilizada aí por grandes empresários brasileiros e que eu tenho certeza que vai ser muito valiosa para a sua carreira profissional também. E bom, se você acompanha esse canal, você já deve ter notado que a gente está na vanguarda aqui no YouTube brasileiro sobre canais que falam sobre empreendedorismo internacional e sobre a construção de empresas offshore. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então, e quer dar uma moralzinha pra gente, ajudar a gente a crescer e alcançar a liberdade financeira de mais gente, clica no botão de se inscrever, é só o que eu te peço, porque para você não vai custar nada, é só um clique, mas pra gente faz uma diferença muito grande. É questão de ter sucesso ou não ter sucesso aqui na plataforma, de motivar o nosso trabalho. Então se você quer dar uma moralzinha pra gente, clica no botão de se inscrever e também já aproveita e clica no botão de gostei, porque esse vídeo aqui tá sensacional, cara. E sem mais delongas, vamos logo ao que interessa. Então vamos dizer que você está aqui no Brasil, você tem aí já uma carreira certamente grande, conseguiu construir um patrimônio considerável. Você investiu em imóveis e já tem 4 ou 5 imóveis aqui, e agora você deitou e está vivendo de aluguel aí desses imóveis, não quer mais nem saber de trabalhar, vai viver de renda. Excelente. Só que aí apareceu uma oportunidade muito interessante para você deixar passar. Um amigo teu que tá querendo abrir uma fábrica de bolo e você olhou aquele negócio e falou, cara, é muito interessante mesmo. Só que você tá com medo de ir para esse negócio, um medo legítimo, porque, convenhamos, aqui no Brasil o risco de você empreender é grande e pode ser que isso aí dê errado. E se der errado, pode ser que você pague com o seu patrimônio que você já construiu, com esses 4 ou 5 imóveis que são a sua fonte de renda. Pode ser que, sei lá, a empresa seja montada, depois de repente vem um período de quarentena, a empresa não tenha lucro e aí você tenha que fechar a empresa e não consiga pagar as diversas dívidas tributárias. E aí esse patrimônio, aliás, essas execuções vão atingir o teu patrimônio como pessoa física, esses teus 4 ou 5 imóveis, em um procedimento chamado de desconsideração da personalidade jurídica. E cara, daí você se deu muito mal porque você perdeu toda aquela sua fonte de renda. E aí você vai parar pra pensar e falar, tipo, putz cara, que ideia terrível que eu tive de investir nessa fábrica de bolos. Eu deveria ter ficado quietinho na minha, investindo ali, e aí eu não teria perdido todo o meu patrimônio, porque agora eu saí pior do que eu tava, eu não tenho nada. Vai ter muita gente que vai pensar assim, mas cara, calma lá, porque tem um modo de você fazer para proteger esse seu patrimônio que está aqui no Brasil e poder ter mais segurança na hora de fazer os seus empreendimentos. E esse modo envolve a construção de uma holding patrimonial. Você sabe, holding patrimonial não é nada mais, nada menos do que uma empresa administradora de bens. O que você vai fazer? Você vai abrir uma empresa aqui no Brasil mesmo, chamada, sei lá, Capital Global Administradora de Bens Limitada. E aí, na hora que você abre essa empresa, claro, você tem que botar dinheiro na empresa, faz parte ali do procedimento, se chama integralizar capital social.
Só que para você botar essa grana na empresa, você pode botar ela com imóveis também. E aí o que você vai fazer? Você pegar todos esses teus 4 ou 5 imóveis que você tem na sua pessoa física e utilizá-los para integralizar o capital social da tua empresa. E agora você veja, você não tem mais nenhum imóvel no teu nome. Estão todos no nome aí da tua administradora de bens, da tua holding. E aí esses imóveis, eles foram transferidos para essa empresa, para outra pessoa, como forma de integralização, e você também se livrou nesse processo de pagar diversos tributos que incidiriam se você fosse transferir esses imóveis de uma outra maneira. Se trata de uma excelente forma de planejamento tributário, diga-se de passagem. Mas não é esse o ponto. O ponto é que agora você não tem mais nenhum imóvel no seu nome. Então você já pode ficar mais tranquilo aí para abrir a tua fábrica de chocolate. Afinal, se der tudo errado e a fábrica quebrar, e aí vierem várias dívidas fiscais da União, do governo federal contra você, e elas respingarem no teu patrimônio como pessoa física, você não tem mais nada no seu nome como pessoa física. Então, não vai ter muito o que pegar, certo? Cara, mais ou menos. Realmente, o teu patrimônio ele vai estar mais protegido porque ele está em uma outra empresa e não na sua pessoa. Mas na realidade, se eles verem que você não tem imóveis, mas que você tem cotas de uma outra empresa, que é uma administradora de bens, da Capital Global, administradora de bens limitada, por exemplo, aí eles podem fazer o seguinte procedimento. A fábrica de bolo está devendo. Eles vão desconsiderar a personalidade jurídica e atingir o teu patrimônio como pessoa física. Aí eles vão ver que tu não tem nada também. Aí eles vão fazer a desconsideração da personalidade jurídica inversa para ir da tua pessoa física para a tua administradora de bens. E aí eles vão conseguir pegar os imóveis de qualquer maneira. Então, isso aí não é aí uma proteção sensacional, assim, digamos. Ela realmente vai te proteger um pouquinho mais, mas ela ainda tem alguns defeitos. O que você pode fazer, então, para proteger o seu patrimônio de forma totalmente, não digo totalmente, mas muito mais protegida, é construir uma estrutura internacional que envolva uma empresa offshore. Então, o que você vai fazer agora é, além de ter essa empresa administradora de bens aqui no Brasil, você vai abrir também uma outra empresa em um outro país, uma offshore, em Delaware, Panamá, quem sabe até ali no Uruguai. E aí com essa outra empresa que você abriu, ela vai vir aqui no Brasil e vai entrar de sócia lá na Capital Global Administradora de Bens, que é a empresa que tem os imóveis. E aí depois que essa empresa offshore entrou de sócia na empresa aqui no Brasil, aí você sai. Conclusão, depois de toda essa operação, o que a gente vai ter é o seguinte: você vai ter lá a sua fábrica de bolos perfeita, funcionando, e você vai ter também, você como pessoa física, sem nenhum imóveis, nem cotas de nenhuma empresa administradora de bens, e vai ter também uma empresa administradora de bens, chamada Capital Global, cujo sócio é o Offshore Delaware SA, SA não, LLC, e essa empresa, aparentemente ela não tem nada a ver com você. Então fica muito difícil para alguém conseguir criar esse vínculo de ir da tua pessoa física para essa empresa administradora de bens. É impossível? Não, é bem possível, mas é muito complicado. Porque primeiro que quando você passa essa empresa para um offshore, quase ninguém vai ficar sabendo que você tem essa empresa. Quer dizer, o governo federal ele é obrigado a ficar sabendo, porque está na lei. Você vai ter que declarar isso para o governo. Mas tirando as pessoas para quem você não falou da existência dessa empresa, é muito provável que ninguém mais saiba. Então fica muito difícil de atingir esse patrimônio. Além do que, mesmo que a pessoa descubra que você tem essa empresa offshore, para que ela consiga desconsiderar para atingir esses imóveis aqui do Brasil, ela vai precisar fazer um procedimento extremamente longo, caro e custoso, que envolve aí às vezes até acionar a justiça lá do outro país. Isso não costuma compensar, além de demorar muito. Então acaba que o patrimônio fica muito mais blindado e muito mais seguro dessa maneira. E é por isso que ela é muito, mas muito utilizada por grandes empresários aqui no Brasil. Não só por grandes empresários, mas por médios empresários já costumam utilizar. E ela é muito interessante que você conheça essa estratégia, portanto, de holding patrimonial e principalmente holding patrimonial envolvendo uma estrutura offshore. Ela funciona, inclusive, para proteger os seus bens que estão aqui no Brasil. Mas, cara, muito cuidado com essa estratégia, porque não há nada de ilegal em fazer isso de antemão. E além de não haver nada de ilegal, muitos empresários, como eu falei, eles realmente utilizam isso como uma forma de planejamento.
O problema se dá se você for fazer isso depois que você já está com dívidas, porque daí o que você está fazendo é dilapidar o patrimônio para esconder ele dos seus credores. Isso se chama fraude contra credores, ou ainda, em alguns casos, quando já tem processo, fraude à execução. E aí, se você fizer isso, você está cometendo uma ilicitude, tanto civil como inclusive de esfera criminal. Então é bem perigoso. É difícil dar alguma coisa, mas é ilegal e você pode se complicar. Então o negócio é fazer essa construção antes de você ter problemas, porque daí, se o problema vier, você não vai ter cometido nenhuma ilegalidade. E uma outra vantagem de fazer essa construção internacional é que ela também funciona como uma excelente forma de planejamento sucessório. Quer dizer, planejamento para a herança aí, para o que você vai deixar para os seus filhos. Porque agora os bens eles não estão mais no teu nome como pessoa física. Eles são uma empresa, aqui no Brasil, que possui como sócio uma outra empresa lá fora, que possui como sócio você. Só que essa outra empresa lá fora é muito fácil de tu chegar assim, sei lá, a ação dessa empresa lá de fora é esse papel aqui. E quem está possuindo esse papel é o dono dessa empresa, portanto, o dono da empresa do Brasil e dos 4 imóveis. Se eu pegar e entregar ele para os meus filhos, está feita a transmissão dos bens. Eu posso entregar para quem eu quiser e o detentor vai ser o dono da empresa, digamos assim. Então, é uma forma de planejamento que você vai pagar menos tributos, menos custos burocráticos, e é excelente para você não ter aquele problema de que aqui no Brasil você só pode passar 50% do seu patrimônio em testamentos, os outros 50% tem que ser herdeiros obrigatórios, etc. Tudo isso aí pode ser mitigado com essa construção internacional e talvez seja esse um dos outros grandes motivos pelos quais grandes empresários também gostam de utilizar essa estrutura. E por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso sábado offshore aqui de maneira cada vez mais offshore. Um vídeo desses ainda vai sair no Caribe, eu prometo pra você. Um abraço.